Bom dia, irmãos e irmãs, graça e paz do Senhor Jesus. Que bom podemos louvar o Senhor pela manhã. Queremos contar com você aí desse lado e nós estamos aqui para celebrar o Senhor. Nós vamos orar, na sequência cantar ao Senhor também, e gostaria que você fechasse seus olhos comigo. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos nesta manhã pelo dom da vida, pelo teu cuidado, pelos livramentos que o Senhor tem nos dado. Podemos nos reunir aqui, ó Deus, e cantarmos louvores a Ti, celebrarmos o Deus da vida que tem nos protegido, nos sustentado, dado tudo aquilo que nós precisamos. Por isso nós te louvamos. Receba o nosso louvor, a nossa adoração, e que vem do nosso coração para Ti. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Meus amados irmãos e irmãs, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre todos nós. Que bom estarmos nesse momento reunidos, ainda que distantes, mas reunidos para estudar a palavra do Senhor. Vamos continuar nossa conversa em Atos dos Apóstolos. Hoje o nosso estudo se concentrará no capítulo 6, dos versos 8 até o capítulo 8, verso 1. É uma grande porção que conta sobre a prisão, a morte de Estevão, e nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. O tema do nosso encontro de hoje é onde Deus não pode ser encontrado, mas nós vamos orar, porque sabemos que o nosso Deus, aquele que se revelou em Jesus Cristo, deseja ser encontrado por nós e podemos encontrá-lo na nossa oração. Ó Deus bendito, pedimos-te a tua bênção nesse momento que nos concentramos em estudar a tua palavra e aprender do Senhor. Que teu Espírito Santo abra o nosso entendimento, a nossa mente e o nosso coração, para que possamos não apenas aprender mais de ti, mas também obedecer mais a tua palavra, viver de acordo com a tua vontade. Nós oramos em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador, hoje e sempre. Amém.
Como o pastor já disse, nós vamos, nesse momento, estudar a história de Estevão. Estevão foi um dos eleitos pela igreja no momento em que havia reclamação por parte das viúvas helenistas da não distribuição dos alimentos e dos recursos. Nós vimos isso no encontro do domingo passado, em que a igreja, preocupada com essa situação, que poderia provocar uma divisão entre os de fala aramaica e os de fala grega, a igreja acaba encontrando uma solução que foi a eleição dos 7 homens cheios do Espírito Santo, de sabedoria e de fé, né, que com boa reputação dos demais, para que pudessem exercer essa função de cuidado das viúvas dos helenistas. E o texto que nós vamos ler conta sobre um desses diáconos, que é Estevão, um daqueles homens que foram eleitos para esse papel, esse trabalho de cuidado, de amparo às viúvas. Como o pastor já tem dito nos últimos encontros, quando nós encaramos o livro de Atos Apóstolos para estudá-lo, precisamos fazê-lo com a compreensão de que se trata de uma história muito bem planejada, muito bem arquitetada, né? O escritor de Atos é um habilidoso historiador, mas também um habilidoso teólogo. De tal maneira que o texto, especificamente esse texto que nós vamos estudar, faz parte desse contexto da igreja que está em Jerusalém, que está sendo perseguida pelos religiosos do templo, mas também que está enfrentando situações internas que podem colocar em xeque a sua identidade e a sua missão, como nós já vimos nos encontros passados. O texto que nós vamos estudar nessa manhã nos aponta então a uma perseguição, a perseguição mais ferrenha que a igreja sofre por parte do templo, que redunda na morte de Estevão, o diácono eleito, que faz o maior sermão que nós temos em Atos dos Apóstolos. O sermão de Estevão é um sermão que ultrapassa em tamanho todos os outros sermões de Pedro, de Paulo, que nós temos no livro de Atos. Nós vamos então, no primeiro momento, conversar sobre a prisão de Estevão, que se encontra nos versos de 8 a 15. Você pode acompanhar na sua Bíblia. O verso 9 diz que, então alguns dos que eram da sinagoga, chamado dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e da província da Ásia, se levantaram e discutiam com Estevão. Mas eles não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Nós vemos então aqui que a perseguição de Estevão por parte desses religiosos, que parece-nos que são aqui os que vieram do mundo grego, que se levantam contra o Estevão, que também era alguém que vinha do mundo grego, portanto, aqui nós estamos falando de judeus helenistas, que perseguem ao Estevão, tentando de alguma maneira prendê-lo, prejudicá-lo e acusá-lo de alguma blasfêmia. É o que nós vamos ler dos versos 8 a 15. E eles estão aqui perseguindo Estevão, não por conta dos milagres que ele estava fazendo, por conta dos sinais que ele estava fazendo, mas perseguindo a Estevão por conta do que ele falava, da sabedoria e do espírito com o qual ele falava. Os versos 11, 12 e 13 seguintes nos falam então que eles subornam, né, alguns homens para que pudesse mentir diante do Sinédrio que esse Estevão estava proferindo blasfêmias contra Moisés e contra Deus e contra o santo templo de Deus e contra a lei de Deus. Então, o que nós vimos no verso 14, e você pode acompanhar na sua Bíblia, diz assim: nós o ouvimos dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá esse lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Todos que estavam sentados no Sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram seu rosto como se fosse o rosto de anjo. Então, os judeus helenistas fazem uma acusação, levantam falsos testemunhos, compram, subornam, né, pessoas para fazerem um testemunho falacioso a respeito de Estevão, e ele é levado preso diante do Sinédrio. Mas o texto nos conta que os do Sinédrio, portanto os sacerdotes, os religiosos
que exerciam ali o poder de governo sobre a religião judaica, quando olham para Estevão, ele está com o rosto como um de anjo. Literalmente, nós podemos entender que o seu rosto estava brilhando com a glória de Deus. Possivelmente aqui uma referência ao rosto de Moisés, que brilhava quando estava diante do Senhor. Os versos seguintes, capítulo de número 7, de 1 a 50, é uma longa porção, o pastor não lerá todo o texto, como já disse, nós vamos ler apenas alguns versículos. Nós vamos perceber que do capítulo 7, de 1 até 50, nós temos um grande sermão, um extenso sermão de Estevão. Estevão faz a sua defesa, e essa sua defesa, esse seu sermão, é uma aula da teologia da revelação de Deus. Nós vamos dividir esse sermão em alguns pontos. O primeiro ponto está nos versos de 2 a 8, capítulo 7, de 2 a 8. Ele vai falar sobre o período de Abraão e o período patriarcal, né, de Abraão e os patriarcas. O que ele quer dizer nesse primeiro ponto do seu sermão, dos versos 2 a 8, é que Deus se revelou fora da terra prometida e sem templo algum. Eu quero destacar o verso 2. Estevão respondeu: irmãos e pais, escutem. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando este estava na Mesopotâmia, antes de morar em Harã. O que o texto quer nos apontar? Quer nos apontar que quando Deus falou com Abraão, Abraão não estava na terra prometida. Abraão estava fora da terra prometida, estava na Mesopotâmia. E, portanto, Deus se revelou plenamente a ele e lhe deu uma promessa. Né? Verso 6, e Deus falou que a descendência dele seria peregrina em terra estrangeira, onde seriam escravizados e maltratados durante 400 anos. Então, verso 8, lhe deu a aliança da circuncisão. O que Estevão está querendo apontar nessa primeira parte sobre Abraão e os patriarcas? Deus falou com Abraão e os patriarcas fora da terra da promessa. Deus deu, inclusive, a promessa, né, da terra prometida exatamente numa terra estrangeira, e a circuncisão, que é o símbolo da aliança, foi dada a Abraão fora da terra da promessa. O segundo ponto do sermão de Estevão se encontra nos versos 9 a 19, em que ele vai apontar a história de Josué e os 400 anos no Egito. A proposta de Estevão ao narrar esses fatos é mostrar que Abraão e os patriarcas foram enterrados em Siquém, a terra dos samaritanos, e que nesse período todo da história de Josué e dos 400 anos do povo no Egito, Deus se revelou, Deus cuidou e Deus libertou o seu povo. Verso 9, a parte B do versículo diz assim: mas Deus estava com ele e o livrou de todas as suas aflições, concedendo-lhe também a graça e sabedoria diante de Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador daquela nação. Depois eles foram transportados, verso 16, para Siquém e postos no túmulo de Abraão, que Abraão tinha comprado dos filhos de Amor em Siquém, pagando um certo preço. Verso 17, e quando já estava próximo o tempo em que Deus cumpriria a promessa feita a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou. O que Estevão quer dizer no segundo ponto do sermão? Deus estava com Josué, Deus estava com o povo durante 400 anos, e o povo se multiplicou no Egito, porque era o povo de Deus. E o ponto terceiro do sermão vai dos versos 20 a 44 do capítulo 7. O Estevão vai continuar essa história. Depois dos 400 anos vem o quê? A história de Moisés, do Êxodo e a peregrinação no deserto. E é isso que ele vai falar nos versos 20 e 44, sobre a história de Moisés no Egito, dos versos 20 a 28. Vai nos mostrar que Moisés fugiu do Egito depois de ter defendido um dos seus irmãos, do seu povo, né? Da fúria de um soldado egípcio. Ele foge então para Midian e Deus se revela, né, a Moisés em Midian, no evento da sarça ardente que nós conhecemos tanto, e o chama para libertar o povo. Está nos versos 29 a 36. O verso 37
Estevão vai apontar que Moisés mesmo declara que haveria de surgir um profeta que se levantaria para falar ao povo de Israel, um profeta que seria maior do que o próprio Moisés. Verso 37. Foi ainda Moisés quem disse aos filhos de Israel: Deus fará com que do meio dos irmãos de vocês se levante um profeta semelhante a mim. Veja só, o Estevão está olhando para a história de Moisés, da libertação desse povo, da peregrinação desse povo no deserto, e mostrando que Deus estava com Moisés, Deus estava com o povo, fora da terra da promessa. E que a lei, inclusive, foi dada no Sinai. Sinai e não em Jerusalém. Por que ele faz nesse sermão, ele faz questão de mostrar esse fato de que a lei foi dada a Moisés no Sinai e não em Jerusalém, não no Monte Sião? Por que no Sinai? Porque ele quer mostrar que o templo está em Jerusalém, mas a lei foi dada no Sinai, longe de onde está o templo. Mas o texto também, Estevão vai apontar que apesar de Deus ter dado a sua lei ao povo, esse povo não quis obedecer e fez um bezerro de ouro. Essa história está lá no verso 39 a 41 de Atos capítulo 7. O texto também nos aponta, os versos 42 a 43, nesse grande sermão de Estevão, que o povo sofreu juízo por sua idolatria. E aqui nos versos 42 a 43, o sermão de Estevão diz que o desterro para a Babilônia, o povo levado para sofrer na Babilônia, como exilados, é consequência dessa idolatria. Verso 44, o tabernáculo do testemunho estava entre nossos pais no deserto, como havia ordenado aquele que disse a Moisés que o fizesse segundo o modelo que tinha visto. Verso 45, também nossos pais, com Josué, tendo recebido o tabernáculo, o levaram quando tomaram posse das nações que Deus expulsou da presença deles. Foi assim até os dias de Davi. O que Estevão quer dizer? Durante toda a peregrinação do povo, durante toda a peregrinação do povo de Israel, a entrada na terra da promessa, o povo viveu sem templo, apenas com um tabernáculo, não com templo, e isso foi até os dias de Davi. O quarto ponto do sermão de Estevão está nos versos 45 a 47, em que Estevão vai falar sobre Davi, Salomão e o templo construído. Versos 45b diz assim: foi assim até os dias de Davi. 46, que obteve o favor de Deus e pediu autorização para construir uma casa para o Deus de Jacó. Mas foi Salomão, verso 47, quem lhe edificou a casa. Aqui nós temos então uma palavra de Estevão, no sermão de Estevão para os religiosos, dizendo que foi somente em Davi que Deus dá permissão para a construção de um templo e quem o constrói é Salomão. O que Estevão quer dizer com isso? Até chegar a Salomão, nós temos toda uma história do povo de Israel sem templo e boa parte dela vivida fora da terra da promessa. O ponto 5 desse sermão está nos versos 48 a 50, onde ele vai falar que o templo foi construído para Deus, mas Deus não está confinado ao templo. Verso 48. Entretanto, o Altíssimo não habita em casas feitas por mãos humanas, como diz o profeta. Isaías 66, versos 1 e 2. Verso 49. O céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Que casa vocês edificarão para mim, diz o Senhor? O qual é o lugar do meu repouso? Não é fato que a minha mão fez todas estas coisas? Bom, o que o Estevão está querendo dizer no seu sermão, e diz com todas as letras, é que embora o templo tenha sido construído para Deus, para a glória de Deus, ele não confina Deus, ele não prende Deus. Deus não está confinado, preso ao templo, porque ele fez todas as coisas e todas as coisas. Ele não pode estar contido, confinado a nenhuma delas. O sexto ponto desse sermão termina o capítulo de número 7 com uma palavra muito forte de Estevão, de que a mesma rebeldia, a mesma idolatria presente
num povo que não ouviu a voz de Deus, que se voltou para o bezerro de ouro, que foi negligente para com a vontade do Senhor, é agora representado pelo próprio Sinédrio. Verso 51. Homens teimosos e incircuncisos de coração e de ouvidos. Vocês sempre resistem ao Espírito Santo. Vocês fazem exatamente o mesmo que fizeram seus pais. E aqui ele faz uma citação de Isaías 63, verso 10, para dizer que todo pecado na história de Israel agora estava ali na frente dele, que era o próprio Sinédrio. Veja bem, os versículos 54 a 61 nos narram que depois deles ouvirem essas coisas, eles ficam furiosos e matam a Estevão. Vamos ler? Verso 54 diz assim: ao ouvirem isto, ouvirem o sermão de Estevão, né, ficaram com o coração cheio de raiva e rangiam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Então disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Verso 57. Eles, porém, gritando bem alto, taparam os ouvidos e unânimes avançaram contra ele. E expulsando-o da cidade, o apedrejaram, e as testemunhas deixaram as capas deles aos pés de um jovem chamado Saulo. E enquanto o apedrejavam, Estevão orava, dizendo: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, gritou bem alto: Senhor, não os condenes por causa deste pecado. E depois que ele disse isso, morreu. Capítulo 8, verso 1. E Saulo consentia na morte de Estevão. Aqui nós temos esse evento trágico, né, do primeiro mártir da história do cristianismo, Estevão. Estevão foi morto por os religiosos que rangeram os dentes ao ouvirem a verdade, de não conseguirem encarar o sermão de Estevão, que desnudou toda a sua idolatria. O paradoxo daqueles religiosos que, tendo o templo como lugar onde Deus se revela, como disse o próprio Jesus, o transformaram num covil de ladrões e salteadores. A casa do Pai, a casa de oração, já não era mais lugar do encontro com Deus. Era um lugar de religiosos que pressupunham que Deus estava ali, mas na verdade todo o seu aparato religioso, toda a sua prática religiosa, ao contrário de ser uma revelação da presença de Deus, era uma negação de que Deus estava ali. Veja que ironia. O templo que poderia ser o sinal e deveria ser o sinal onde Deus se revela e a comunhão desse Deus Todo-Poderoso com o povo que o busca, se transformou num símbolo da negação. Onde Deus deveria estar, Deus não está. Porque o religioso que ama tanto a sua religião, ama tanto o seu templo, não consegue amar a Deus. Aqueles religiosos acabaram com a sua própria religião se desculpando, né, de uma relação profunda, verdadeira, com aquele que é o Senhor de todas as coisas. A religião pode se transformar nisso para todos nós, né? Nosso aparato religioso, a nossa prática religiosa, ao invés de nos levarmos para o encontro com Deus, acaba às vezes escondendo a nossa distância. É bem possível que o templo aqui, que era tão amado, apenas era um aparato religioso e comercial, como o próprio Jesus havia denunciado, mas já não havia mais sinais da presença misericordiosa de Deus, graciosa de Deus, da justiça de Deus, da verdade de Deus, da bondade de Deus, do amor gracioso de Deus. É por isso que Estevão vai ser morto, apedrejado, e o texto é dramático ao apontar que as suas roupas foram deixadas aos pés de um jovem chamado Saulo. Nós sabemos que esse Saulo é o apóstolo Paulo, cuja história nós vamos ainda enfrentar nos próximos capítulos de Atos dos Apóstolos. Depois de nós conversarmos sobre todo esse texto, faz bem que você possa lê-lo
depois com cuidado, né, utilizando inclusive o roteiro desse nosso estudo para entender um pouco mais o texto. Mas vamos conversar um pouco sobre as lições que esse texto nos traz. A primeira delas é uma pergunta para nosso coração. Qual a maior advertência que a narrativa sobre Estevão nos faz? Qual a maior advertência que esse texto traz para o seu e para o meu coração? O que nós vamos pensar sobre isso, né? Como uma advertência muito forte de como a intolerância pode ocupar o coração do idólatra, que, infelizmente, amando mais a sua religião do que a Deus, é capaz de provocar tantos males em nome de Deus. A segunda questão que eu quero conversar com você é em que sentido a pregação de Estevão aponta para a missão universal dos discípulos de Cristo? Ou em que sentido esse texto de Estevão, esse sermão de Estevão, aponta para a missão da igreja? Veja, não sei se você notou isso, mas nós temos no sermão de Estevão uma teologia que vai nos mostrar que a mensagem do reino de Deus, a proclamação do reino de Deus, a pregação da igreja não está confinada em Israel, mas ela tem que prosseguir por todo o mundo. Afinal, como nós vimos no sermão de Estevão, Deus já havia falado com Abraão fora da terra da promessa, tinha dado a circuncisão fora da terra da promessa, tinha dado a lei lá no Sinai e não em Jerusalém, que Deus, no seu poder e graça, não está confinado a uma terra e a uma raça, e nem muito menos a um templo. Por isso, a igreja vai, a partir de Estevão, sair de Jerusalém, perseguida sim, mas sair de Jerusalém e proclamar esse evangelho para todos os lugares, para fora de Israel. Num sinal claro de que esse Deus que não está preso ao templo é o Deus que deve ser crido, deve ser proclamado e crido por todos os homens, todas as mulheres da face da terra. A terceira questão para o nosso coração, pensar um pouquinho, é que Estevão foi assassinado pela intolerância religiosa. Qual a raiz de tanto ódio em nome de Deus? Qual a raiz, né? Quando nós lemos na Bíblia, não fica difícil a gente perceber por parte daqueles religiosos que falam em nome de Deus, que são sacerdotes em nome de Deus, mas que são capazes de pegar pedras e matar em nome de Deus. Ficamos assustados com isso. Só que nós às vezes nos esquecemos do nosso tempo, em que as pessoas às vezes não pegam pedras para matar. Alguns sim, que fazem isso, amarram bombas sobre o seu corpo para matar em nome de Deus. Mas enquanto igreja cristã, no decorrer da nossa história, mas também na modernidade, no nosso tempo, quais pedras nós pegamos de intolerância para atacar, matar e destruir em nome de Deus? Será que também a raiz dessa intolerância em nome de Deus não tem a ver com o nosso medo de perder o controle, de ter a nossa própria verdade questionada, de acharmos que se nós não defendermos Deus, Deus está num grande perigo, como se nós fôssemos os defensores de Deus, os advogados de Deus. O reverendo Dr. Martin Lloyd Jones, certa feita, disse que Deus não precisa de advogados, Deus não precisa de defensores, Deus precisa de testemunhas. Mas, infelizmente, nós muitas vezes nos portamos mais como advogados de Deus, tentando defender a Deus com todas as pedras nas mãos, para apedrejar aqueles que não concordam conosco, do que sermos testemunhas do seu amor, da sua graça, da sua verdade, da sua justiça, da sua misericórdia, daquilo que Ele tem de melhor para nós, que é a salvação. Que essa palavra de Estevão, acima de tudo, nos desafie a perceber o quanto a nossa religiosidade pode se transformar num obstáculo para a nossa verdadeira espiritualidade. O quanto a nossa religiosidade pode se transformar para nós mesmos obstáculo para encontrar Deus e para que os outros encontrem Deus na nossa vida. Que Deus tenha misericórdia de nós, para que, assim como Estevão, possamos revelar a graciosa mensagem do Senhor e ainda que apedrejados, ainda que perseguidos, possamos abrir os nossos lábios para dizer: Senhor, tem misericórdia deles. Não impute sobre esses que perseguem o pecado deles. E assim como Estevão, possamos ter a graça preciosa
de levantarmos os nossos olhos e poder contemplar que Deus está conosco. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela sua presença, pela sua palavra desafiadora para o nosso coração, palavra desafiadora para a nossa vida. Faz com que os nossos ouvidos se abram, a nossa mente se abra para compreendê-la, mas acima de tudo para vivê-la. Abençoe, ó Deus eterno, o nosso coração e o nosso testemunho, para que possamos revelar o Deus bendito, poderoso, gracioso, amoroso, Salvador, que está conosco, que está conosco a nos abençoar, a cuidar de nós. Abençoa a nossa cidade, o nosso país, abençoa o mundo, nesse tempo difícil, nesse tempo complexo, nesse tempo em que muitas e muitas pessoas morrem por conta de um vírus que ainda não temos a solução, a vacina. Que isso possa abençoar para que os que estão na frente das pesquisas possam encontrar uma maneira de imunização para que, ó Deus, vidas sejam poupadas da morte. Mas acima de tudo, Senhor, faz com que esses tempos nossos olhos possam se abrir, nosso coração possa se abrir, para que possamos compreender o Teu grande amor por nós e muitas vidas sejam alcançadas, ó Deus bendito, nesse tempo, pela compreensão de que o Senhor, Deus Todo-Poderoso, ama a vida e se entregou para salvar-nos. Para a glória de Jesus nós oramos. Amém.